Olá pessoas, tudo bom? Hoje eu vou contar o que aconteceu depois da criação do mundo, mas caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu vou te dar um breve resumo do que eu contei. No começo não tinha nada, daí surgiu um lugar gelado e um lugar de fogo. O lugar gelado congelou nada e o lugar de fogo derreteu. Desse congela-derrete que aconteceu, surgiu um gigante e uma vaca. O gigante suou e do seu sovaco nasceu um monte de gigante. A vaca lambeu o gelo e descobriu um deus. Os netos desse deus mataram o primeiro gigante e criaram o mundo, entendeu? Então bora pro vídeo. Depois de terem criado o mundo dos homens, Midgard, os três deuses viram que aquele mundo estava muito vazio. Então um dia, caminhando pelo mundo, eles encontraram dois troncos de árvore, um freixo e um olmo. Vê, um dos deuses, esculpiu aqueles dois troncos no formato de um homem e de uma mulher. Odin lhes deu o sopro da vida, e Vili lhes deu inteligência e vontade própria. O homem foi chamado Ask, que quer dizer freixo, e a mulher de Embla, que significa, adivinhem, olmo. Nossa, zero criatividade. Ask e Embla foram os pais de toda a humanidade, tipo Adão e Eva, só que ao invés de terem surgido do barro, eles surgiram de dois troncos mesmo. Depois de terem criado os humanos, os três deuses pegaram os cílios de Ymir e criaram um grande muro ao redor do mundo dos humanos, para eles ficarem protegidos. Agora vamos focar na Yggdrasil, a árvore da vida. Ela era a maior, a mais bela, a mais forte árvore que já existiu. Ela era tão grande, mas tão grande, que ela tinha três raízes em três mundos diferentes. A primeira e mais profunda raiz ficava lá em Niflheim, num lugar chamado Poço de Mimir. Errou feio, errou rude. A primeira e mais profunda das raízes ficava lá em Niflheim, num poço de águas ferventes. A segunda ficava em Jotunheim, o reino dos gigantes, mais especificamente num lugar chamado Poço de Mimir. E não, as pessoas não iam lá pra mimir não. E a terceira raiz ficava em Asgard, num lugar chamado Poço de Urd. Segundo a lenda, esse poço era tão profundo, mas tão profundo, que ele levava até Niflheim, que era o mundo mais baixo de todos. E é justamente nesse poço onde vivem as Nornas fiandeiras do destino da humanidade. A primeira é a Urd, cujo nome significa destino. Ela cuidava do passado da humanidade. A segunda era Verdande, cujo nome significa ser. E essa cuida do presente de toda a humanidade. E a terceira Norna tinha o nome de Skuld, cujo nome significa o que está por vir. E, vou deixar vocês adivinharem, ela cuidava do futuro da humanidade. Babei lá na lente. Eu vi daqui. Lá na Yggdrasil viviam alguns seres. O primeiro deles era um dragão, que vivia lá em Niflheim. Seu nome era Nidhogg. Nidhogg vivia em função de roer as raízes da Yggdrasil, simplesmente para ver o mundo acabar. Lá no topo da árvore, nos galhos mais altos, vivia uma águia, que era conhecida por ser um animal muito sábio. E ali no meio daqueles galhos, vivia um esquilo chamado Ratatowski. E esse esquilo ficava que nem um pombo correio, levando insultos e discussões da águia pro dragão. O problema é que esse esquilo era muito mentiroso, e ele ficava inventando umas coisas de um pro outro simplesmente pra ver a treta. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Quando os deuses finalmente foram morar em Asgard, eles construíram um palácio chamado Valhalla. O Valhalla era um salão enorme, e para vocês terem noção do quão grande ele era, ele tinha 540 portões, onde cada um podia passar mais de 800 soldados por vez. E era ali do Valhalla, sentado em seu trono, que Odin escolhia a dedo cada guerreiro que iria ou pro Helheim, o inferno, ou pro Valhalla, comer muita carne e beber muito hidromel. E aqui vale comentar uma coisa muito interessante. Lá no Valhalla vivia uma cabra chamada Heidrun. Ela se alimentava das folhas da Yggdrasil. E se alimentando das folhas da Yggdrasil, ela simplesmente produzia o melhor hidromel de todos os 9 mundos. Era hidromel suficiente para todo mundo no Valhalla encher o caneco à vontade.
Aliás, é descrito que no Valhalla cabia tanta gente, mas tanta gente, que a mente humana simplesmente não é capaz de entender. E é justamente no Valhalla que começa uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida. A história do Muro de Asgard. Odin era conhecido como o pai de todos. E ele governava Asgard como um grande rei, cuidando e governando de tudo cuidadosamente. Mas quem na verdade se destaca como um grande guerreiro era Thor, que era conhecido como o mais forte de todos os deuses. Thor vivia em batalhas lutando contra os gigantes de gelo e de pedra que ficavam em todos os 9 mundos. E sempre que Thor saía para uma dessas batalhas, Asgard ficava de certa forma desprotegida. Então todos os deuses se reuniram no Valhalla e decidiram que eles precisavam criar um grande muro, mais ou menos que nem o dos humanos, afinal de contas ele já vinha funcionando tão bem. O problema é que Asgard era muito grande, e para se proteger dos gigantes de gelo e de pedra, o muro precisava ser muito alto e muito largo, muito forte, e nenhum dos deuses tinha capacidade para fazer isso. Então eles espalharam por todos os mundos que eles precisavam de um grande construtor para fazer aquele muro, um pedreiro mesmo. Depois de um tempo apareceu lá em Asgard um homem que se dizia o maior de todos os construtores. Ele disse que ele podia não só fazer esse muro que eles queriam, mas ele podia acabar tudo em um ano, de tão fácil que era para ele. Os deuses obviamente ficaram muito alegres, porque era exatamente o que eles precisavam. Então os deuses perguntaram ao homem qual era o preço que ele cobraria. E o construtor disse que para fazer esse muro ele queria 3 coisas: a mão da deusa Freya em casamento, o sol e a lua. Só isso. E na mesma hora os deuses perguntaram se aquele homem tava louco. Ou como a minha mãe diria, onde você bebeu dessa? Então todos os deuses ali disseram que eles precisariam muito do muro, mas que por esse preço o homem podia ir embora. Todos menos um. Loki chamou os deuses para perto de si e disseram que eles precisavam aceitar esse pedido, porque de acordo com ele, era impossível acabar esse mundo em um ano, ou como eles diziam, 4 estações. Mas Loki disse ainda que já que esse homem tinha um preço tão salgado, vamos dizer assim, eles podiam fazer exigências mais pesadas, mais firmes. A primeira dessas exigências era de que o homem não podia contratar ninguém para ajudar ele, absolutamente ninguém. Ele tinha que fazer o muro inteiro sozinho. E para dificultar tudo ainda mais, Loki disse: vamos desafiar ele para fazer tudo em uma única estação. E é lógico que os deuses disseram que o Loki estava louco. Como é que uma pessoa poderia aceitar fazer um muro desses em uma única estação? Porém, Loki viu aquele sujeito e falou: ele é do tipo que não foge de um desafio. E como ele é extremamente arrogante o suficiente para dizer que é o melhor construtor que já existiu, é óbvio que ele não recusaria esse desafio. Então os deuses concordaram com Loki e Loki foi direto ao homem para dizer para ele: olha, nós vamos aceitar esse seu pedido, mas você precisa aceitar as nossas condições. Então Loki explicou as condições para o homem e o homem simplesmente perguntou uma coisa: olha, você disse que eu não posso aceitar ajuda, eu não posso contratar ninguém, mas a única coisa que eu peço é a ajuda do meu cavalo para poder transportar as coisas. E não pareceu nada demais, então Loki e os demais deuses aceitaram. O acordo foi fechado. E no outro dia o homem já estava lá para começar a construir o muro. O grande problema é que, diferente do que os deuses e principalmente Loki achava, aquele homem construía muito rápido. Ele era mais forte do que qualquer mortal que eles já tinham visto. E ali em pouco mais de um mês, quase metade do muro já estava pronto. Então os deuses ficaram fulos com Loki, ficaram loucos com ele. E Loki falou: calma, isso é muito tranquilo. Loki é conhecido como deus da mentira ou deus da trapaça. Mas não se enganem, ele não é mau, ele é... Uma comparação justa seria dizer que Loki é igualzinho o Saci no Brasil. Ele não é mau, ele só é zoeiro. Inclusive, ele é conhecido nas histórias por ajudar muitos dos deuses a se livrar de diversas situações. Tudo bem que essas situações ele mesmo provocava, mas não vamos se ater muito a isso não. Loki disse para os deuses que seria muito fácil impedir ele de concluir o muro. Bastava Loki se transformar em alguma coisa, porque ele tinha o poder de mudar de forma, e atrapalhar o construtor de continuar de diferentes formas. E ali durante muito
muitas semanas, Loki tentou de todas as formas atrapalhar o construtor. Tentava impedir ele de fazer o trabalho dele, tentava assustá-lo de diferentes formas. Por fim, faltando ali apenas um pequeno detalhe para o construtor terminar todo aquele muro, os deuses estavam loucos com Loki e Loki estava completamente assustado, sem saber o que fazer. Então Loki decidiu que a melhor estratégia seria, ao invés de atrapalhar o homem, atrapalhar o cavalo do homem. Porque esse cavalo é o que carregava todas as coisas para aquela construção. E talvez, se ele impedisse o cavalo de carregar aquelas coisas, o construtor talvez não conseguisse terminar a obra. E é aí que vem a parte engraçada da história. Loki, para atrapalhar o cavalo, decide se transformar numa égua. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Mas não era qualquer égua não, era simplesmente a mais bela égua de todos os 9 mundos. Sei lá, ela devia ter algumas curvas especiais, não sei. Então a égua saiu galopando graciosamente da floresta, passando na frente do cavalo. E de alguma forma o cavalo não conseguiu resistir aos encantos da égua e fugiu atrás da égua. Loki, que estava transformado em égua, correu o máximo que ele pôde, mas ele não contava com uma coisa: o cavalo desse homem era extremamente rápido e alcançou Loki. O que acontece é que, de fato, o homem não conseguiu mais terminar o muro, porque o que faltava apenas um detalhe, o homem já não deu mais conta de fazer. Porque sem o seu cavalo, ele não conseguia construir absolutamente nada. Ele não conseguia trazer as coisas no tempo suficiente. E então, o homem simplesmente não conseguiu cumprir com os critérios dos deuses. E os deuses afirmaram que não iam pagar absolutamente nada para o homem. Então, aquele homem foi tomado por uma fúria tão grande que ele decidiu ir para cima dos deuses. O problema é que, quando ele ficou enfurecido e foi para cima dos deuses, ele perdeu o controle sobre a transformação que ele estava de homem e deixou escapar a sua verdadeira forma, a forma de um gigante. Então os deuses, principalmente Thor, vendo a presença daquele gigante na frente de todos, não perderam o menor tempo e mataram o gigante. Porém, Loki sumiu durante alguns meses. Alguns meses depois, Loki volta de onde ele estava, sei lá onde, com uma criaturinha entre as pernas. Era um cavalo. Um cavalo, inclusive, de 8 patas, chamado Sleipnir. Então, Loki presenteou Odin com esse cavalo. Mas a grande questão que não quer calar é: que cavalo é esse? Então, Loki afirmou que aquele era seu filho. Pois é, seu filho. No, God! No, God, please, no! No! Então eu imagino que deve ter rolado algum diálogo do tipo: Loki, você engravidou alguma égua? E Loki simplesmente disse: não, eu era a égua. No! E aquele cavalo que Loki deu para Odin, o Sleipnir, é conhecido simplesmente como o cavalo mais rápido que existe, sendo inclusive a montaria oficial de Odin. Bom, isso é tudo que eu queria contar nesse vídeo de hoje. No próximo vídeo, vamos focar nas histórias dos deuses, as grandes sagas. E sim, tem histórias tão estranhas e diferentes quanto essa. Por fim, o último vídeo da saga dessa mitologia nórdica será destinado a falar sobre o Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, a batalha final, o Armagedon, o Apocalipse, chama do que você quiser. Então já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e continuar essa saga aqui comigo. Por hoje é só e até mais. Fui!